como promessa, como regra de fé e prática. É por intermédio dela que nós embasamos para praticarmos uma vida de santidade, uma vida digna como cidadãos dos céus. E nós olhamos para ela como o nosso maior exemplo para pormos em prática na nossa comunhão com os nossos irmãos, nos nossos negócios, na nossa vida diante da sociedade. Então, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós encontramos diversos assuntos. Nós olhamos para palavras extraordinárias, assuntos extraordinários, ao qual muitas das vezes nos foge o entendimento, o raciocínio, porque são assuntos muito marcantes, muito importantes e difíceis de entender até, porque a Bíblia Sagrada não se resume somente em 66 livros, não, porque a Bíblia vai dizer que se fosse para o Senhor escrever todas as coisas, nem todos os livros da face dessa terra seria capaz de conter quais maravilhas as grandezas do Senhor. Então, nós observamos a Bíblia como o nosso livro de regra de fé e prática. E quando a gente começa a olhar as promessas de Deus para as nossas vidas, são muitas, porque a Bíblia diz respeito a nós, a criação de Deus, de respeito a Deus com relação a Ele, o Criador de todas as coisas, de respeito ao Filho, que é Ele que herdou todas as coisas, é Ele que fundou todas as coisas, e é o Espírito Santo, que é aquele que é o penhor da promessa a qual o Senhor tem nos dado. Então, nós recebemos o Espírito Santo pela palavra de Deus. E se a gente for observar no texto da Bíblia Sagrada, nós encontramos aqui um assunto muito importante, quando Jesus vai começar a conversar com os discípulos a respeito dos céus. Então, o Senhor está se despedindo dos seus discípulos. Ele está dizendo: olha, eu vou ter que ir para o Pai, eu vou ter que retornar, porque agora vai haver um cumprimento, para que se cumpra a promessa na vida de cada irmão. Então Jesus, ele vai deixar uma promessa em João capítulo 14, versículo de número 1, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Jesus está dizendo: não se preocupe, eu vou para os céus, eu tenho que ir. Então muitos discípulos não queriam que Jesus voltasse aos céus, só que o Senhor vai abordar o assunto sobre os céus, que é um assunto diferente do assunto aqui na terra, com relação ao conhecimento terreno. Então o Senhor vai trazer a ele o conhecimento sobre a caminhada, sobre o caminho. Então o Senhor vai dizer que é um caminho. Que caminho é esse? Que caminho é esse que Jesus está dizendo para os seus discípulos, após os seus discípulos dizer que não sabe o caminho? Eu vou aqui abrir um parênteses. Tem muita gente que não sabe e não conhece esse caminho, mas nós conhecemos. É bem verdade que Jesus vai dizer: vós conheceis o caminho. Jesus está dizendo: vós me conheceis a mim, eu sou o caminho. Nós conhecemos a Cristo porque um dia confessamos o nome dele, e nós sabemos que Cristo é o unigênito Filho de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo é o Verbo vivo que desceu do céu. Nós sabemos que Jesus Cristo é